Olá, meus amigos, mais uma vez, permita-me te saudar com a paz do Senhor Jesus e dizer a você que é um motivo de muita alegria poder estar mais uma vez tendo a oportunidade de abençoar a sua vida através da palavra de Deus e também ser abençoado por meio da sua companhia. Hoje nós vamos trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida e cremos que Deus vai falar ao teu coração. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo no livro de Marcos, mas hoje eu quero começar lendo um outro livro, que é o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 17 e versículo 17. Provérbios, capítulo 17, versículo 17, que diz assim: Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Meu amigo, minha amiga, eu quero ministrar hoje uma palavra com você, intitulada O Valor da Amizade em Tempos Difíceis. O valor da amizade em tempos difíceis. Estou usando neste momento uma rede social para levar essa mensagem de Deus até você. Estamos usando o Facebook através de uma live e é muito comum as pessoas dizerem assim: eu tenho 5.000 amigos, que é o limite que se permite por página do Facebook. Eu tenho 1.000 amigos no Facebook. E eu pergunto para você, nesse tempo difícil em que nós estamos vivendo, quantos desses 5.000 amigos mandou uma mensagem para você? Ou quanto desses 5.000 amigos fez uma ligação perguntando se você estava bem, se a sua família está bem? Eu sei que nós estamos vivendo um momento do isolamento social, onde nós estamos com algumas restrições, e principalmente aquelas que dizem respeito ao contato social, ao convívio, ir na casa de um amigo, almoçar junto, jantar, ir numa pizzaria, fazer um lanche juntos, enfim. Há essas certas restrições, mas existem outras maneiras de nós demonstrarmos o apreço que nós temos pelos nossos amigos. O livro de Provérbios, que nós lemos no capítulo 17, versículo 17, diz que em todo tempo ama o amigo. Esse em todo tempo significa que não importa qual seja o momento da vida ou as circunstâncias que estejam nos envolvendo. Amigo que é amigo em todo tempo ama. Só que o texto diz que é na angústia que se prova um irmão. Quando tudo está bem, quando tudo é mar de flores, é muito fácil você preservar algumas amizades. No entanto, quando as coisas ficam difíceis, e é o momento que nós estamos vivendo agora, momento de angústia, é neste momento que se prova um irmão. Prova se quem verdadeiramente está contigo ou não. Eu quero agradecer a você que já está acompanhando aí conosco, meu amigão aí, Alan Lucas, que já está aí, já mandou uma mensagem, já curtiu aí o vídeo, que Deus abençoe. No momento de angústia é que nós verificamos quem de fato é nosso amigo ou não. Então, os 5.000 amigos que nós podemos ostentar no Facebook, nem todos de fato são amigos. São conhecidos, colegas de trabalho, pessoas que você até teve em um determinado momento algum contato na vida, mas amigo de fato são aqueles que são provados no momento da angústia. E eu quero conversar com você, já que nós estamos estudando o livro de Marcos, exatamente sobre amizade.
o valor da amizade em tempos difíceis. Jesus, ele vai exaltar a atitude de uma boa amizade, de um bom companheiro, de um bom amigo, ou melhor dizendo, de bons amigos, porque o texto que nós vamos ler agora, Marcos, no capítulo 2, dos versos de 1 até o 3, ele vai contar a história de um homem e seus 4 amigos. Marcos, no capítulo 2, versículos de 1 a 3, que diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa, e muitos afluíram para ali, tantos que nem eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Aqui está a nossa história de hoje. Jesus, como o servo, aquele que não veio para ser servido, mas veio para servir, ele vai nos ensinar o valor de nós termos bons amigos em tempos difíceis. E aqui está uma prova disso. Jesus retorna para Cafarnaum, que era uma espécie da sua base, onde ele tinha uma casa, onde ele parava, onde ele descansava. E ele retorna então para Cafarnaum, para a sua própria casa, onde ele vai tentar descansar um pouco. Mas, infelizmente, nós sabemos que isso não foi possível, porque quando a multidão soube que Jesus estava na sua própria casa, a multidão afluiu para ouvir Jesus. E diz o texto, os primeiros versículos que nós lemos, que tanta foi a procura que nem a porta as pessoas podiam ficar. Não havia lugar para que essas pessoas pudessem entrar na casa e nem tampouco ficar à porta. E nesse ambiente de muita gente, neste ambiente de uma procura muito grande, aparece um homem que a Bíblia não vai dizer qual era o seu nome. São os famosos anônimos da Bíblia. São aqueles que nós só iremos descobrir o seu nome quando nós chegarmos na eternidade. Além deste homem paralítico, havia outros 4 homens que também são anônimos. Homens que a Bíblia não vai dizer qual era o seu nome. Então, esse mistério nós só iremos desvendar quando nós chegarmos na eternidade, porque nós acreditamos que esses homens estarão lá, porque, pelo que conta as Escrituras, foram homens que creram em Deus, que creram em Jesus e tiveram a sua vida transformada por Ele. Mas o que eu quero começar dizendo para você é o seguinte: eu separei aqui nesse texto algumas virtudes desses amigos, desses 4 amigos, que pegam este homem paralítico e vão até diante de Jesus procurando uma solução. E quando eu digo para você esses homens anônimos, porque um bom amigo, aquele que é provado na angústia, aquele que se faz um irmão em tempo difícil, aquele não quer fama. Nós temos visto hoje a iniciativa de algumas pessoas e até grupos que estão tentando ajudar alguém com uma cesta básica ou coisa dessa natureza nesse tempo de pandemia, mas a sua grande, digamos assim, a grande intuição não é só de ajudar, mas é também de fazer fama em cima da ajuda que está prestando. Só você olhar as redes sociais, as pessoas tirando foto, as pessoas tirando selfie para aparecer bem na foto. E aqui nós vemos 4 amigos que não estavam preocupados com a fama, nem tampouco com os holofotes. Eles estavam preocupados simplesmente em ajudar um amigo. E eu quero conversar com você sobre as virtudes
destes amigos e que eu e você devemos cultivar na nossa própria vida e também devemos cultivar nos relacionamentos das pessoas que nos cercam no nosso dia a dia. Começando no versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Qual é essa primeira virtude que eu quero conversar com você nesta oportunidade? A primeira virtude que eu devo cultivar na minha vida: boas amizades e aqueles amigos que estão dispostos a carregar as cargas uns dos outros. Isso mesmo. O texto vai dizer que esse homem era um homem paralítico, não podia andar. Logo, esses 4 amigos tomaram o leito deste homem, a cama onde ele estava deitado, uma espécie de padiola, e cada um de cada lado carregou aquele homem até a casa onde Jesus estava. Que lição é essa que o texto nos ensina? Qual é a virtude desses amigos? Amigos que estão sempre dispostos a carregar as cargas uns dos outros. E a Bíblia nos diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Dessa forma, nós iremos ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Então, a primeira virtude destes amigos em tempos difíceis são aqueles que estão preocupados em carregar as cargas uns dos outros. E se for preciso, como foi o caso em questão do capítulo 2 do livro de Marcos, nos diz que este paralítico foi literalmente carregado pelos seus amigos. Aí a pergunta que nós devemos nos fazer nesses dias: eu, com os meus amigos, eu estou disposto em carregar a carga deles? Ou, muitas das vezes, até se preciso for, carregá-lo literalmente? Carregar é uma palavra que ela tem muitos significados. Significa carregar literalmente, levantar. Mas também esse levantar pode ser levantar moralmente, levantar a autoestima desse amigo, levantar até mesmo a vida espiritual deste amigo através de palavras de consolo, através de palavras de conforto, através de palavras de incentivo. Nós temos visto aqui a virtude destes amigos, amigos que estavam dispostos a carregar a carga uns dos outros. Que virtude bonita! Que nós possamos cultivar esta virtude de carregar a carga dos nossos amigos. Ainda no versículo 4, diz a Sagrada Escritura: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Estes amigos trouxeram o paralítico, deitado em uma cama, para casa até onde Jesus estava. Só que quando eles chegam à casa, eles se deparam com uma grande multidão. Era tanta gente naquela reunião que nem na porta podiam ficar. Então, o que foi que esses amigos fizeram? Eles desistiram, voltaram para casa, disseram: não, está muito difícil, vamos voltar outro dia. Não, eles não desistiram diante deste obstáculo. E que lição eu aprendo com isso, que eu quero compartilhar com você? Ou que lição esses amigos me dão nesse texto? Que eu preciso ter amigos que não desistam no primeiro obstáculo. E qual era o obstáculo em questão? Era a grande multidão. E você sabe que onde há uma grande multidão, pessoas se aglomerando, empurrando, dificilmente, por mais educado que você tente ser, as pessoas não vão querer deixar você passar, porque todas estavam ali com um objetivo em comum: ver Jesus, ouvi-lo e gozar dos milagres que ele podia operar. Então ninguém queria ceder o seu lugar, ninguém queria deixar com que aqueles homens que estavam levando um paralítico seguisse até a presença de Jesus. Só que estes amigos se faz em tempos de paz, mas é na angústia que se prova o irmão.
E na angústia, no momentos de angústia, sempre vão aparecer os obstáculos. E amigo que é amigo não abandona, não deixa com que no primeiro obstáculo que se levante, ele retorne e deixe o seu amigo na fogueira. Foi exatamente o que estes homens fizeram. Esses 4 amigos anônimos não deixaram o paralítico, não voltaram para casa, não desistiram no primeiro obstáculo. Então, você que está nos ouvindo aí, saiba que uma das virtudes de um bom amigo é aquele que não desiste das suas lutas ou não desiste de você no primeiro obstáculo que se levanta. Qual a outra virtude que nós já vimos? Que o amigo que é amigo, nos momentos de angústia, ele sempre está disposto em carregar as suas cargas. Qual a terceira virtude que o texto me ensina destes amigos anônimos do paralítico? Diz o texto no versículo 4, ainda que nós já estamos lendo, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado. O eirado era uma espécie de uma laje, não como é feita hoje, com um material que é feito hoje, mas na comparação como se assim fosse, era as ripas preenchidas com barro, com batume, e uma espécie de laje. Então, quando esses amigos viram que pela porta não dava para se entrar, não tinha outro meio para se acessar a presença de Jesus, o que foi que eles fizeram? Foram pela lateral da casa, onde normalmente tinha uma escada que dava acesso ao eirado, e eles então, usando esta escada, subiram ao eirado. Só que isso não era uma tarefa fácil. Por quê? Porque eles estavam carregando um paralítico. Eles estavam carregando um homem, provavelmente um homem adulto. Não se sabe ao certo quantos quilos se pesava este homem, mas eu quero dizer para você que não era uma tarefa fácil carregar um paralítico deitado em uma maca, subir em cima do eirado, em cima do telhado. Sabe o que eu aprendo aqui com estes 4 amigos? Que amigo que é amigo, ele sempre está disposto de ir além. Chegaram à porta, esse era o caminho correto, eles fizeram a trajetória correta. Tentaram introduzir o homem pela porta, mas não foi possível devido ao obstáculo que se levantou, que era a multidão. O que foi que eles fizeram? Eles foram além. Jesus certa vez disse, olha, se alguém convidar você para caminhar 1 légua, caminhe 2. Esteja sempre disposto a ir além. Então, como que eu consigo medir o nível de amizade que eu cultivo na minha vida? Quando esta pessoa ou estas pessoas que estão em minha volta sempre estão dispostas em ir além. Não vão desistir no primeiro obstáculo, mas também vão encontrar uma maneira de continuar conosco, mesmo diante das dificuldades. Então, a terceira virtude destes amigos do paralítico era amigos que estavam dispostos de ir além. Então, já estamos na terceira virtude que o texto nos ensina. A primeira é amigos dispostos a carregar as nossas cargas. Segunda virtude, amigos que não vão desistir diante da primeira dificuldade. E terceira virtude, amigos dispostos a ir além. Então você que está nos assistindo aí, eu estou vendo aí o comentário do irmão Adalberto Costa, lá da Igreja Cristã do Rio das Flores, minha igreja de origem, onde é minha família, meu pai, e onde eu aprendi a servir a Cristo, está aí também assistindo, que Deus abençoe. Nós estamos falando hoje sobre o valor da amizade em tempos difíceis. Então, como é que eu vou sondar quem de fato é amigo? Provérbio 17:17 diz que
os amigos se fazem em tempo de paz, ou em todo tempo ama o amigo, em algumas traduções, mas é na angústia que se prova o irmão. E nós estamos analisando o que Jesus exaltou no valor desta amizade em Marcos, no capítulo 2, onde conta a história de um paralítico que foi levado à presença de Jesus por 4 amigos. E nós estamos verificando quais são as virtudes destes amigos para nós aplicarmos ao nosso estudo de hoje. Nós já vimos que o amigo é aquele que está disposto a carregar as suas cargas. Vimos também que o amigo ele não desiste no primeiro obstáculo. E acabamos de ver agora que o amigo ele sempre está disposto a ir além, sempre caminhar a outra milha. A outra virtude que o texto nos ensina ainda está no verso 4, que diz assim, que estes amigos descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. A outra virtude que eu considero uma das mais importantes para cultivar uma boa amizade, que eu preciso ter amigos que me aproximem de Jesus. Foi exatamente o que estes homens fizeram. Eles, quando chegaram à porta, que não viram a possibilidade de ingressar à presença de Jesus pela porta, eles subiram ao eirado e calcularam onde Jesus estaria. E ali eles abriram, tiraram o barro, tiraram a ripa, tiraram o batume, abriram um buraco no meio daquela sala onde Jesus estava. Para quê? Para levar à presença de Jesus aquele homem. Observe que o texto não diz que aqueles homens abriram um buraco no eirado, baixaram o paralítico e depois desceram, mas diz que o trabalho deles era unicamente levar o homem à presença de Jesus. Como é que eu sei que eu tenho uma boa amizade ou uma amizade saudável? Quando os meus amigos, ainda que não professem a mesma fé, não servem de obstáculo para que eu ande na presença de Jesus. Aquele amigo que fica zombando, o amigo que fica zombando da sua fé, zombando daquilo que você acredita, então permita-me te dizer esta noite que não é um bom amigo para andar na sua companhia. Porque um bom amigo, ele não quer fama, não quer holofote, ele está disposto em carregar as suas cargas, mas acima de tudo, ele está disposto a cultivar uma boa amizade que o leve à presença de Jesus. Estes homens descobriram o eirado na direção onde Jesus estava e introduziram o paralítico na presença de Jesus. Eu preciso, nesses tempos difíceis, cultivar amizades que me aproximem de Jesus, cultivar amizades que possam possibilitar um relacionamento mais profundo e mais próximo do Senhor. Quero dizer para você que está nos ouvindo e nos vendo agora, nos assistindo esta noite, que um bom amigo é aquele que se preocupa com sua vida espiritual. Então, desta forma, mais uma virtude que estes amigos do paralítico nos ensinam, e estas virtudes vão ser exaltadas pelo escritor do livro de Marcos e, claro, também pelo servo Jesus. Ainda no texto que nós estamos estudando, no verso 5, a Bíblia diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Qual é essa outra virtude que o texto me ensina sobre estes amigos? Amigos de fé. Diz o texto que Jesus viu-lhes a fé. Então,
esse viu-lhes a fé não era apenas a fé do paralítico. Quem sabe esse homem, o texto não vai dizer, mas quem sabe esse homem não tinha fé para tanto. Mas os seus amigos o tinham, ao ponto de fazerem o que fizeram. Pegaram aquele paralítico em casa, colocaram no leito, numa espécie de padiola, e trouxeram até a casa onde Jesus estava, encontraram uma grande multidão, não desistiram diante do obstáculo, subiram em cima do eirado, foram além, descobriram o eirado e introduziram aquele homem na presença de Jesus. E Jesus viu-lhes a fé. Se essa expressão não se refere à fé do paralítico singular, senão seria viu-lhe a fé, e referia-se, portanto, à fé do paralítico, mas o texto está no plural dizendo viu-lhes a fé. Se não inclui a fé do paralítico, então refere-se à fé destes amigos. Mas se Jesus viu também que havia fé no paralítico, não de modo nenhum desqualifica esta virtude destes amigos, que eram amigos de fé. E o que é fé? Fé é crer. Crer naquilo que você não está vendo. Crer naquilo que você não está ouvindo. Fé é você confiar. Algum tempo atrás, eu li um livro e encontrei uma definição de fé de um missionário que foi pregar entre os índios. E como era que ele iria traduzir ou explicar o que era fé para aquela tribo? E ele observou como que aqueles índios faziam para atar a sua rede. Eu vou usar uma linguagem característica que se usa no interior e alguns vão entender. Os que não entender, depois eu vou explicar de um modo mais para a nossa realidade. Então, quando se vai atar uma rede, naquela época em que o missionário relata os fatos, se atava a rede num caibro. O que era um caibro? Para nós seria uma espécie de pernamanca. No caibro seria aqueles paus que se tira na mata, roliços, para se armar as casas do interior, como se fazia há muitos anos atrás. Hoje pouco se vê isso, mas há muitos anos atrás se fazia isso. Tirava-se aqueles caibros para preparar a moradia. Então nós estamos falando de uma tribo indígena que se fazia dessa forma. Tirava-se os caibros para se construir ali o espaço, a oca, onde a tribo convivia. Desta forma, nós vemos aqui que quando o missionário tenta explicar o que é fé, ele usa essa expressão. O que era fé para os indígenas? Era você armar a sua rede de um caibro e no outro e deitar nessa rede e descansar. Isso é fé. Quando aqueles índios atavam as suas redes, eles acreditavam que não iam cair. Então fé é acreditar. Estes amigos de fé que o texto nos ensina homens que acreditavam na mudança e na transformação do estado caótico, paralisado que estava aquele seu amigo. Então, eu preciso cultivar amizades na minha vida de pessoas que acreditem que é possível uma mudança e que é possível uma transformação. E eu quero dizer para você que eu acredito que Deus pode mudar a tua vida, que Deus pode mudar a tua sorte, que Deus pode abençoar você. Bons amigos são aqueles que sempre acreditam. Bons amigos são aqueles que têm fé. Que tem fé em Deus, que Deus pode mudar, que está sempre disposto a trazer uma palavra de transformação, uma palavra de bênção, uma palavra que vai impactar a vida de outra pessoa. Deixa de lado palavra de derrota, deixa de lado palavra de fracasso. Embora haja uma realidade caótica, estes amigos de fé estão dizendo que há sempre uma saída, que há sempre uma solução. Então, estes amigos, virtuosos amigos, eram amigos
de fé. E qual foi o resultado de toda essa história ou de todo esse esforço destes amigos virtuosos? Diz o texto sagrado no versículo 11 e no versículo 12. Disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Agora, observe bem, esse foi o desfecho da história. O homem levanta-se e vai para sua casa, toma o seu leito e todos glorificam a Deus. Mas eu pergunto para você, isso seria possível sem a ajuda destes amigos virtuosos? Eu imagino que não. O paralítico, por si só, não podia ir à presença de Jesus. Ele necessitou da ajuda destes homens anônimos, sem nome, mas que fizeram um trabalho muito bonito e a vida de uma pessoa foi mudada. Então, qual a grande lição em tudo isso e a lição prática para os nossos dias hoje, dias difíceis, dias de angústia? O que eu devo fazer? Primeiro, eu devo cultivar as virtudes destes bons amigos. E quais virtudes são essas? Eu devo sempre estar disposto em carregar a carga do meu irmão. Qual a segunda virtude? Eu devo sempre, nunca desistir no primeiro obstáculo. Qual a terceira virtude que o texto nos ensina destes grandes amigos? É que eram amigos que estavam dispostos a ir além, caminhar mais um pouco, suportar a carga um pouco mais. Qual a quarta virtude que o texto nos ensina destes bons amigos? Que eram amigos que estavam sempre aproximando de Jesus. Eu devo ter como prioridade na minha vida, acima de tudo, preocupar-se em levar uma palavra que possa aproximar você à presença de Jesus. Edificar a sua vida, essa é a palavra correta. A preocupação minha como pregador do Evangelho é estar disposto sempre levar uma palavra para edificar a sua vida. E o termo edificar é um termo que usa-se em construção. Em outras palavras, após nós terminarmos esse momento juntos, o meu desejo é que eu tenha colocado na sua vida um tijolinho, construído um pouco mais, para que você possa aprender mais das Escrituras. E por fim, um bom amigo é aquele que é um amigo de fé, aquele que acredita, aquele que tem certeza que o impossível pode tornar-se possível. Desta forma, eu vou cultivar boas amizades em tempos difíceis. Eu não sei quais são as suas lutas, ou quais são os seus temores, ou a sua angústia, mas de uma coisa eu sei: nós estamos aqui como servos de Deus, seguindo o exemplo de Jesus, levando uma palavra de fé e de esperança para o teu coração, sabendo que esta palavra, mediante a ação do Espírito Santo, pode trazer consolo e conforto no momento de angústia que você está atravessando. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua casa, a sua família. E lembre-se, você tem amigos? Ligue para eles. Procure saber como eles estão. E se puder, coloca a carga que eles estão carregando no ombro. E eu tenho certeza que você vai ser bem recompensado, porque Jesus verá a sua fé. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento precioso que Ele tem nos dado na sua presença. Lembrando a você, não esqueça de orar pelos profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, o pessoal que está trabalhando no administrativo, na faxina, os motoristas de ambulância, aquelas pessoas que estão direta e indiretamente envolvidas na frente dessa batalha. Nós devemos orar pelos nossos amigos.
A história de Jó nos conta que Deus mudou a sua sorte quando este orava pelos seus amigos. Quando eu tiro os olhos do meu umbigo e começo a me preocupar com os outros, Deus começa a cuidar de mim. Então, vamos orar? Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graça nós te damos pela tua palavra. Tua palavra, ela nos ensina que boas amizades são provadas em tempos de angústia. E eu sei que estou falando com pessoas, algumas delas eu conheço pessoalmente, outras não, mas eu sei que nós podemos cultivar através deste momento de esperança e de fé, boas amizades. E eu quero, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ministrar uma palavra de esperança para essa pessoa que está aflita, angustiada. Meu Pai, que está com um ente querido no leito de hospital, acometido desta enfermidade, mas que o Senhor tem poder para tirá-lo. Sim, assim como o Senhor curou este homem paralítico, este homem que não podia se movimentar, este homem que não podia sair sozinho dessa situação em que estava. Ele ouviu uma palavra de fé, ouviu, meu Pai amado, que o Senhor podia mudar a vida dele e a sua vida foi mudada. E eu quero te pedir, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor estenda as tuas mãos agora para vir resolver essa situação. Toma a direção, meu Pai. Quebra, meu Pai, este jugo. E, meu Pai, repreende esta praga que está sobre a vida desta pessoa ou um membro da sua família. Abençoe em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, também nós te pedimos pelos nossos amigos profissionais da saúde, meu Deus, que estão diante desta crise humanitária que nós estamos vivendo, desta crise de saúde, mas que eles estão lá, Senhor, mesmo tendo a sua própria vida colocada em risco, eles estão lá lutando todos os dias em favor de outras pessoas. Guarda, Senhor, cada médico, guarda cada enfermeiro, técnico de enfermagem, o pessoal, meu Pai, que trabalha no administrativo, os outros profissionais de saúde que estão envolvidos, meu Pai, em todo o processo, que o Senhor possa guardar suas famílias, livrar e abençoar. No nome do Senhor Jesus, nós abençoamos e nós declaramos a vitória nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo. Assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, que assim nós possamos cultivar boas amizades para atravessarmos tranquilos este tempo difícil em que estamos vivendo. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se esta for a vontade de Deus, em nome de Jesus.